Estamos aqui no restaurante Canto Madeira em Alphaville, o melhor da cozinha brasileira na região. Sensacional, acompanhe esse local, requinte, preço bom e, é claro, qualidade impecável. Dá uma olhada. Canto Madeira nós tem uma variedade de pratos brasileiros, portugueses, um ótimo bacalhau, um ótimo presunto pata negra, espanhol, boas massas. Atendimento de primeira aqui em Alphaville, um local super agradável e olha, almoço e janta. Almoço e janta, e o almoço é buffet, quilo à vontade e à la carte. E à noite à la carte, música ao vivo de segunda a sábado, todos os dias. Sucesso! Canto Madeira aqui em Alphaville, você não pode perder. Shop aqui na Casas Ângela, tudo em roupas, calçados e acessórios para vocês. Dá uma olhada, essa loja tá bombando. Uau! Meu, esse pessoal da Casas Ângela ficaram louco. É 30, 40, 50, até 60% de desconto. Confira! Casas Ângela, essa loja é demais, vem até o pessoal de outro planeta para comprar, dá uma olhada. Rebeca, minha filha, e para fazer o cartão da Casas Ângela, é complicado? Super simples. Super simples, fala que precisa. RG e CPF. Ô louco, é muito simples e olha, tem uma série de vantagens, dá uma olhada, ó. Agora você pode ter o seu comércio na televisão. Sim, um comercial de televisão. Você vai mostrar a sua loja de carro, a sua loja de roupa, seu restaurante, a sua escola, aqui no Top Shop, o melhor programa de ofertas da região. TV Esporte Mais, eu sou o Felipe Fiore, apresentador do Boleiragem Futebol e Amigos, sempre aqui com vocês no canal 27 da NET, o 10 do Cabo NET, ou pelo site tvesportemais.com.br, você pode sempre nos acompanhar e você pode também repercutir e participar conosco aqui no WhatsApp da TV Esporte Mais, com 99654-2502, 99654-2502, com assuntos muito legais hoje, hein? Muitos assuntos legais, um deles é Neymar, é Cristiano Ronaldo, Neymar que arrebentou lá na Espanha também, vamos repercutir tudo o que vem acontecendo no Brasileirão Série B, tem clássico hoje entre Santa Cruz e Náutico e também está acabando aqui na cidade de Osasco, Oeste e Bahia, uma atração muito bacana, o Oeste vinha perdendo por 1-0, daqui a pouco a gente vai acompanhar um pouquinho mais desse resultado. Aí também tem Campeonato Brasileiro da Série A com algumas polêmicas aí, o jogo da Chapecoense, um tanto quanto estranho o que aconteceu lá, né? Mas vamos repercutir tudo isso aí e muito mais aqui com os nossos convidados. Ele, Arnaldo Brandão, lá do Torcedores.com. Arnaldo, muito prazer, satisfação ter aqui você novamente. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Imagina, muito obrigado. Guilherme Guidetti, que é lá do Esportanos, lá na página do Face. Obrigado, prazer estar mais uma vez aqui. Vamos falar aí sobre a rodada. Que legal, Guilherme. Obrigado pela sua presença também, mais uma vez. Rodada movimentada desse Brasileirão da Série B. Vou começar falando logo de Série B, sabe por quê? Porque o Oeste está jogando agora contra o Bahia. Daqui a pouco eu queria ver com o Felipe Pirolo hoje na nossa produção aqui, ver se ele consegue ver se o jogo já acabou. Tava 1-0 pro Bahia até então, né? O Oeste que tem um bom diferencial, um diferencial legal aqui na cidade de Osasco, porque vem recebendo bons jogos aqui, né, o Arnaldo? Com certeza. O Vampeta, né, foi o patrocinador da ideia, né, e acabou conseguindo fazer essa parceria para que tivesse alguns jogos a mais aqui para a cidade, né? Sim, uma atração bacana, você vê o Botafogo vindo para cá, o próprio Bahia hoje vencendo o Oeste aqui também, né, Guilherme?
parceria tem dado certo, né? Na maioria das vezes, mas vamos ver quanto vai terminar esse jogo aí contra o Bahia. Espero que o Oeste consiga pelo menos empatar ou combinar. Consiga um resultado, pelo menos, no mínimo um empate aí, né? Pra dar uma conseguir ajudadinha ali na classificação, porque não tá tão fácil ainda assim pra ser se pro Oeste na Série encontrava B. ali, aí, 1x0, o Chiesa meteu gol de cabeça aí, ó. Faz gol pra caramba também, né? O Chiesa mete muito gol. Esses times aí, norte e nordeste do país, ele realmente, quando veste a camisa dessas equipes, ele acaba sobressaindo e vem fazendo muitos gols também. Você pode participar conosco aqui no nosso WhatsApp. Se você estiver em casa, estiver acompanhando aí o jogo do Brasileirão Série B, estiver no estádio, você pode mandar sua mensagem aqui na TV Esporte Mais, 99654-2502. Participe sempre conosco também. O Santa Cruz perdendo do Náutico em casa, Arnaldo, lá no Arruda, 1x3. Surpreendente, né? Na verdade não é tão surpreendente porque se trata de um clássico e clássico a gente nunca sabe o que esperar, né? É o famoso clássico é clássico e vice-versa. Exatamente. E a Série B, eu estava analisando a tabela hoje de manhã, tem um dado curioso que parece que ninguém está querendo subir. Eu acho que do segundo para baixo tá todo mundo brigando ali para ficar entre terceiro e quarto, né? Mas o Vitória mesmo parece que empatou, se eu não me engano. Sim. Então tem 7 clubes ali brigando pelas 2 últimas posições. E eu acredito que a primeira vai ficar mesmo com o Botafogo. Acho que dificilmente alguém vai tirar deles. 4-0 hoje. E o Botafogo 4x0, o Navarro fazendo 2 gols, o Ilharão. O Vitória, acredito eu que consiga ficar em segundo. E o América Mineiro está mais ou menos como o Grêmio ali, né? Na terceira posição, confortável, mas não pode avacalhar muito. Até onde eu vi, eles estavam perdendo hoje. Sim. Eu não sei se virou. E a briga mesmo ali tá para a 4ª posição, que parece que ninguém quer, né? Tá um deixando pro outro. O que acontece mais ou menos na Série A, né, Isso que eu ia Guilherme? falar, ele tá falando da Série B, eu pergunto se tá falando da Série A também, porque ninguém tá querendo a vaga na última rodada, todos do G4 ali que estão brigando, perderam, a Ponte Preta encostou por causa disso também. Tropeçaram aí. Tropeçaram. E você falou da América Mineiro também, que vai participar da Liga Sul-Rio Minas, Sul Minas, eu não sei qual que é a ordem ainda onde eu aprendo, mas vai participar e se subir realmente, todos os integrantes da liga, dessa nova liga são Você tocou num assunto legal, viu, Guilherme? Eu queria saber a opinião do Arnaldo, eu queria saber a opinião do pessoal que está lá em casa também, porque o que acontece é o seguinte, muita gente reclama dos campeonatos estaduais, será que essas ligas regionais facilitariam a vida? Um torneio Rio-São Paulo, ao invés do Campeonato Paulista, separado do Carioca, um torneio Rio-São Paulo, uma Copa Rio-Sul-Minas, ou sei lá, o que vocês acham assim, dessa divisão aí mais abrangente aí nos estados? Eu vejo que tem muita questão política por trás também, né? Assim, interesses. O próprio pessoal lá do Rio tem brigado com a Confederação Carioca e já também solicitaram a sua participação em outras ligas, como vai ser, né? Eles vão estar em qual? O Rio de Janeiro? O Flamengo. Isso, vai estar Flamengo, Vasco, vai estar todos os 4 principais do Rio de Janeiro. Acho que vai ter inclusão do Macaé também nessa jogada aí. Eu não tinha certeza se eram os 4, mas a questão principal que eu vejo aí é uma questão política e financeira, né? Porque estão colocando verbas aí nessas regionais que eles estão montando e as confederações estaduais estão meio que não colaborando com eles. Sim. Ao contrário da Paulista, que essa semana já antecipou 15 milhões para os 4 grandes aqui de São Paulo, que eu acho que foi uma grana boa para eles. Você viu de cala a boca, Guilherme, para os paulistas aí, esses 15 milhões? Foi com a renovação, né, dos direitos do Paulistão, se eu não me engano. Isso. Até 2021, por aí. Mas eu vejo essas ligas regionais da seguinte forma, eu acho que é bom para o público. Sim. O público ganha com isso, você terá muito mais jogos de times grandes se enfrentando. Só que tem que ver como que vão ficar as outras equipes do estado, de Santa Catarina, do Rio. Como que vai seguir o Campeonato Carioca, se vai seguir o mesmo calendário, porque a maioria dessas equipes, o calendário acaba no meio do ano. Sim. Certo? Então, poderiam aproveitar que vão começar essas novas ligas e pensar melhor o calendário para eles, para que eles tenham jogos durante todo o ano. Sim. E tudo mais. E quem sabe, talvez até fazer o campeão do estadual com o campeão do regional, né? O melhor colocado daquele estado no regional. É uma forma de atrair público, de fazer melhor para todas as equipes. Mesmo porque, pelo que eu me lembro, o torneio Rio-São Paulo era um torneio muito emocionante, disputado, e que ninguém queria perder. Na hora do vamos ver, ninguém queria perder mesmo, todo mundo falava que não era tão importante, que
Mas na hora do vamos ver, um Corinthians e Flamengo, um Vasco e Palmeiras, ninguém queria perder. Essa é a verdade. Felipe Pirolo, que está na nossa produção hoje, se você puder, coloque aí os resultados da Série B do nosso Campeonato Brasileiro, aqui da Série B, que uma dos campeonatos mais difíceis do mundo. Já foi colocado aí em algumas revistas até europeias, colocaram o Campeonato Brasileiro da Série B como um dos mais difíceis e disputados do planeta, cara. Quem diria? É bastante competitivo. Realmente. Quanto a isso não tem dúvida. Você concorda, Guilherme, com essa afirmação aí Se você for... da imprensa europeia? Se você for pegar para comparar a quantidade de times que estão disputando ali as primeiras posições, não é nenhum absurdo você pensar isso, mas se fosse fazer um nivelamento, seria nivelado, né, por baixo, né? Sim. Assim, mas é realmente muito competitivo. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que o Felipe Pirolo já está agilizando lá para nós. Você pode participar conosco ainda também no nosso WhatsApp, que é o 996542502. Dê o seu palpite. Quem você acha aí que tem condições de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? O Botafogo, tá lá em cima, o Vitória também, mas o Paysandu que caiu de rendimento, hein? O que acontece com o Papão da Curuzu? Tava bem, uma ascensão monstruosa, daqui a pouco cai de rendimento, perde 2, 3 seguidas, perde jogo em casa. Como é que acontece um negócio desse? É verdade? Foi aquilo mais ou menos que eu falei, né? Estão brigando aí pela quarta vaga, mas eu acho que a briga está sendo para não pegar. Porque é impressionante, assim. O próprio Náutico, eu estava vendo o primeiro jogo contra o Santa Cruz, o Náutico estava mais de 10 pontos na frente. Que maravilha. E hoje eles estão atrás, ainda tem chance de se classificar. classificação, é verdade. Né? Tá sendo um confronto direto esse, mas... Aí os jogos, esses daí jogos de ontem, né, ó, dia 16/10, ontem às 7h30 jogou Boa Esporte e Sampaio Correia, empataram por 2-2 lá em Minas Gerais. O Vitória empatou com o Paraná, e o Vitória é um dos líderes tropeçando, tá vendo? Olha lá, jogou ontem também às 9h30, né? Isso, o Vitória jogando na Bahia, lá no Barradão, empatou com o Paraná. O Botafogo vai vencendo agora os jogos de hoje, o Botafogo vai vencendo o Bragantino por 4-0, o Mojimirim vai perdendo pro Atlético Goianiense, qual é a novidade, né? O Criciúma vencendo o Ceará por 3-0, o Santa Cruz perdendo em casa pro Náutico por 3-1, o ABC de Natal perdendo também, aliás, ganhando do América Mineiro aí lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte. O Oeste perdendo do Bahia aqui em Osasco, no estádio José Liberati. E aí vamos jogar ainda hoje, às 21 horas. Um bom jogo de se assistir até. Paysandu e Macaé, lá no Pará, em Belém do Pará. E Luverdense e CRB de Alagoas, os dois jogos às 9 horas da noite. Você que não tem muita coisa pra fazer aí hoje, não vai sair com a namorada nem nada, por que não para pra assistir Luverdense e CRB, não? O que vocês acham desse jogo aí? Uma moralzinha pra Série B, né, poxa? Luverdense e CRB. Eu queria só dar um destaque em relação ao Macaé. Ele, pelo planejamento, está sendo mais ou menos o que fizeram com o São Caetano no começo dos anos 2000. E aproveitando até para falar do São Caetano, o São Caetano agora está fora de todas as divisões, né? Com a derrota de ontem, o empate de ontem. Ele, na verdade, ontem o São Caetano perdeu mesmo em casa, na Atlético Campanella, empatou o primeiro jogo em 0-0, não foi isso? Foi o contrário, eles perderam o primeiro fora e empataram ontem 0-0? E como eles estão na segunda divisão do Campeonato Paulista, eles não têm o direito mais de disputar a Série D. Então, ano que vem, eles têm que subir para a Série A do Paulista para sonhar em voltar para disputar os campeonatos nacionais. É um absurdo é uma isso pena, que acontece, né? Porque é um time que já foi vice-campeão de Libertadores, hein, Guilherme? É triste, né? Eu que sou do ABC, eu lembro era bem jovem na época, mas eu lembro que foi ter um time do ABC na final da Copa Libertadores, era uma coisa que ninguém imaginava. E e o São Caetano era realmente um time chato, enfrentava Palmeiras, Corinthians, São Paulo, de frente, né, sem fazer... Dava trabalho. Dava trabalho e tudo mais. E com jogadores excelentes que fizeram belos trabalhos depois em outros clubes, né? Não, tinha um elenco fortíssimo. Não foi à toa que chegou na final da Libertadores e que poderia ter ganhado. Acho que ali a camisa pesou um pouco no final, né? Mas... Tinha a Esquerdinha, a Ademar, a Nailson, tinha no gol o Silvio Luiz, o próprio Serginho Zagueiro, que infelizmente veio a falecer, né? Entre outros belíssimos jogadores também. Não, tinha uma equipe muito forte, muito completa e jogadores que se conheciam bem, né? Sim. Exatamente, infelizmente. Com esses resultados aí, vamos ver como é que tá ficando a tabela então por enquanto. Felipe Pirolo, por favor, coloque a tabela da Série B desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos ver certinho como é que tá essa tabela aí, porque, como vocês haviam enfatizado, tem gente brigando para não subir
né? Briga de uma luta intensa para quem fica com a vaga, né? Mas de uma forma negativa. E aí lá embaixo também a briga muito acirrada. Então aí, ó, o Botafogo vencendo por 4-0 com 59 pontos, tá certinho aí, ó. O Vitória ainda não tá confirmada essa pontuação, né, Felipe Pirola? Ainda não tá atualizada, mas o Botafogo vencendo vai a 62. Né, o que já é um avanço gigantesco em relação ao segundo colocado. Né? Então, Botafogo, o Vitória, América e Santa Cruz são os 4 primeiros. Olha lá, o Santa Cruz em quarto colocado, perdendo em casa para o seu maior rival, que é o Náutico. Né? E aí vem na quinta colocação o Paysandu, que ainda joga hoje. Bahia na sexta colocação vem vencendo, o Oeste vai chegando a 51. O Sampaio Corrêa já jogou. O Náutico está vencendo ainda 49. Bragantino na nona colocação com 45 e Luverdense também com 45 na 10ª colocação. Aí para baixo, 11º colocado é o CRB, o 12º colocado é o Paraná, o 13º colocado é o Atlético Goianiense, o 14º é o Oeste, perdendo aí o jogo agora para o Bahia com 38 pontos. O Criciúma é o 15º com 36, o 16º é o Macaé, que ainda joga hoje contra o próprio Paysandu. Um jogo interessante de se assistir, porque o Macaé tem uma equipe interessante, mas não vem dando sorte. 34 pontos aí. Rebaixados hoje seriam, ou, na minha opinião, já são, tá? Ceará, Boa Esporte, ABC de Natal e Mojimirim, respectivos 17º, 18º, 19º e 20º colocado aí. O que separa essas equipes das equipes de cima é uma pontuação muito grande. Você viu aí o primeiro da zona de rebaixamento, que era o Ceará, com uma diferença já muito grande em relação ao 18º, ao 16º colocado, né? Então, acho que os rebaixados para a Série C já estão definidos, hein, Arnaldo? Eu acredito que sim também, principalmente o Ceará, que foi uma decepção para mim, né, esse ano. E eles ganharam, né, no começo do ano o regional, né, o Lampions League, né? O Lampions League. E não conseguiu fazer a mesma exibição na Série B. Foi para mim a grande decepção, foi o Ceará. Para você, Guilherme, você acha que esse G4 que está subindo agora é o G4 final ou você acha que tem muita mudança ainda? Não, tem muita mudança ainda. A briga pelas essas 2 últimas vagas, pelo menos até o final da Série B, vai perdurar e vão ter algumas alterações. Eu particularmente torço para que o Santa consiga ali subir. Seria muito legal ver. Gosto do Santa Cruz também porque a festa que a torcida coral faz é muito bonita mesmo. Falando em Série A, tivemos jogos, né, esse meio de semana, e tivemos Corinthians em campo, tivemos o Palmeiras surpreendendo e perdendo da Ponte Preta em casa, tivemos o Atlético ganhando do Inter. Você achou falha do Muriel no segundo gol do Atlético, o Arnaldo? Eu achei, mas assim, eu não achei para tudo isso que comentaram, né? Eu achei que foi Colocaram muita coisa em cima do menino, hein? Exatamente. O Muriel falou assim, meu irmão tá na seleção, então eu vou tomar conta da camisa aqui. Falhou no gol do Marcos Rocha, né, Guilherme? Era uma bola defensável, mas realmente, como o Arnaldo falou, não era para tudo isso. É um jovem ainda, ele tem muita experiência ainda para pegar e com certeza ele vai aprendendo com esses jogos, com esses erros e tudo mais. E dizer que o Inter jogou mal demais também, né? Não buscou o jogo, fez o gol numa bola parada, teve uma finalização que foi a finalização do gol, né? Que eu me lembro, assim, de lance perigoso do Inter, foi isso. No mais, quem buscou mesmo o jogo foi o Lisandro Lopes e o próprio Newton também, né? Verdade. O Internacional, a imprensa lá do Rio Grande do Sul já está perdendo um pouco de paciência com o Argel. Né? E ele está fazendo aquela politicagem para manter a cabeça dele até o final do campeonato e tentar um projeto para o ano que vem. Sim. Que seria o mais adequado. Né? Mas, como a gente sabe, o futebol brasileiro não permite necessariamente essa paciência. Né? E o pessoal lá no Sul acompanha o Internacional bastante, já estão pegando bastante no pé dele. Esse final de semana o D'Alessandro volta, pode ser que seja um reforço aí, apesar de ele não estar numa boa temporada, mas talvez seja o reforço que esteja faltando aí para o elenco dar uma melhorada no campeonato. Em se tratando de equipes paulistas, Palmeiras na Arena Palestra realmente não fez um bom jogo, né? Vemos o Palmeiras com um nível de oscilação acima da média, acima do normal, né, Guilherme? O Palmeiras ele tem essa mania de empolgar, e aí na hora H, quando o torcedor está confiando, quando o torcedor está acreditando, ele dá essa brochada geral na torcida. O Palmeiras, na verdade, ele vem jogando mal há 3 jogos já. Ele jogou mal contra o São Paulo, sim, conseguiu aquele gol do Robinho
naquela falha do Rogério Ceni, jogou muito mal contra o Chapecoense, nem precisa falar. E aí teve 10 dias para fazer um treinamento, para fazer uma preparação, para corrigir os erros. E aí o que você vê são os mesmos erros acontecendo. Marcelo Oliveira tá tendo dificuldade para acertar essa ligação, porque o Palmeiras ele faz muita ligação direta. Uhum. É o Vitor Ramos e o Vitor Hugo dando chutão para frente, é basicamente isso. Não tem um meio, os dois volantes não sabem, os dois volantes de agora não sabem sair jogando muito bem. Sim. Então acho que a maior dificuldade do que o Marcelo Oliveira está enfrentando é essa. Ele perdeu o Gabriel, ele perdeu o Arouca e aí desconstruiu o meio campo. Mas ainda assim não é nenhum, sabe, para se tomar 5 da Chapecoense e ainda assim jogar mal, porque jogou mal ainda contra a Contra Ponte a Ponte Preta, né? Não- Tomou o gol de pênalti, é verdade, né? Sim. Mas a Ponte Preta teve boas chances de gol e de ampliar o placar também, né? E o Guilherme falou uma coisa muito interessante aí, Arnaldo, foi com relação aos volantes do Palmeiras. Depois que o Gabriel se machucou, o meio-campo do Palmeiras nunca mais se encontrou, cara. Eu acompanhei esse jogo, eu assisti ele foi na quarta, né? Ou Foi na terça-feira. Na terça-feira foi o jogo do Palmeiras. Eu acompanhei Não, essa desculpa, foi na quarta. É que teve a seleção. É. Né? Eu acompanhei essa partida e o Palmeiras, como todos os times do Marcelo, quer jogar muito rápido, né? Não necessariamente com a posse de bola, como o Oswaldo fazia, mas a proposta do Marcelo é jogar com mais rapidez e chegar rápido ao ataque. Só que eu acredito que no momento ele não está com as peças adequadas para fazer esse tipo de jogo. Tanto que se fosse agora o Oswaldo, eu acredito que até o Palmeiras não passaria as vergonhas que passaram nos 2 últimos jogos. Porque o Oswaldo já tem uma política diferente de propor o jogo, mas segurando a posse de bola. Diferente do que o Marcelo vem fazendo. Sim. É só uma informação aqui de última hora, o Oeste realmente perdeu o jogo pro Bahia aqui no estádio Prefeito José Liberati, tá aqui, ó. Desculpa, professor José Liberati, aqui, ó. 1-0, gol do Chiesa, gol de cabeça do Chiesa, aos 32 do primeiro tempo ainda. O Oeste, então, vai se mantendo na 14ª colocação, enquanto o Bahia tá brigando lá na parte de cima da tabela, né, brigando pelo seu G4 aí, pela sua manutenção aí no grupo de cima da tabela da Série B. Ainda voltando no Palmeiras, né, é complicado o que acontece lá, porque troca treinador, contrata 20, não sei quantos jogadores, tem um dinheiro pelo Paulo Nobre que foi investido e que ele não vai ver nunca mais esse dinheiro, essa é a verdade, né? O cara fez porque ele realmente é um palmeirense de coração e, acima de qualquer coisa, é um presidente super competente, na minha opinião, e que confiou muito nas pessoas que lá ele colocou, né? Uma delas é o Alexandre Matos. Só que o que eu não concordo é o senhor Alexandre Matos entrar no vestiário para dar bronca em jogador. Isso eu acho que é papel do treinador, e o treinador também tem parcela de culpa nisso aí, de deixar o diretor de futebol entrar no vestiário para dar bronca em jogador. Não pode. Isso não existe. Você tira um pouco da autoridade do treinador. Isso não existe. Independente do que tenha falado o Alexandre Matos, eu acho que realmente caberia ao técnico dessa bronca, porque o Marcelo Oliveira está precisando dar esse ânimo para o time, e isso tem que partir dele. E você vê na entrevista ele sempre muito, às vezes até conformado. Sereno, né, demais. Sereno, ele fala, a gente errou, a gente jogou mal, ok, e aí, vai fazer o que com isso? Vai deixar o Alexandre Matos entrar no vestiário e dar a bronca que você deveria dar? Só uma informação adicional sobre o Palmeiras, após o jogo contra a Ponte Preta, o Marcelo Matos não, o treinador Marcelo Oliveira. Ele chamou os jogadores de canto, deu uma bronca, e isso não está caindo muito bem entre os conselheiros do Palmeiras. Então já existe aí uma discussão interna de pessoas que não estão gostando do comportamento do Marcelo, que inclusive foi o que ocasionou a demissão do Oswaldo. Sim. Né? Por ironia do destino, foi uma bronca também no meio de campo dada aos jogadores que irritou o grupo de conselheiros do Palmeiras. E o Marcelo, evidente, tem um pouco mais de respaldo, até porque eu acredito que ninguém vai ser louco de demitir ele nesse ano. Nesse momento também, não tem Nesse como. momento, mas já estão questionando aí os métodos dele. São questionáveis essas coisas, né, Guilherme? Você já vai concluir rapidinho, mas roupa suja se lava em casa, né? Tem que ter a bronca, mas tem que ser dada dentro do vestiário, tem que ser dada, não pode se tornar uma coisa assim, não precisa mostrar para o público que você está fazendo isso. Basta você dar essa bronca, pegar os jogadores pelo erro deles que eles estão cometendo e corrigir. E aquela discussão do Alexandre com o torcedor, hein? O torcedor cobrando gols do Alexandre, tudo bem que o Alexandre não vem fazendo gols, é verdade, mas é o que o Alexandre falou, gols estão faltando sim, mas vontade e raça não. Concorda com essa frase do Alexandre, ou Arnaldo?
Eu sou suspeito para falar dele, inclusive estão dando até um apelido aí muito deselegante para ele, estão chamando ele de Alec Donalds, porque ele está um pouquinho acima do peso. Mas eu gosto do Alexandro e uma verdade que ele não falou, também ele foi super elegante em não falar isso, mas a bola não tem chegado nele, né? Essa é uma verdade também. E é aquilo, para você, um atacante não obrigatoriamente faz gol todo jogo, né? Principalmente quem não é o Cristiano Ronaldo e nem o Messi. Então, assim, se a equipe do Palmeiras está mal, isso vai refletir no atacante também, né? Até, principalmente uma pessoa como o Alexandro, que dentro ou fora do peso é um jogador de presença diária, né? E ele tem dado, sim, tem lutado, tem batalhado, mas infelizmente não tem acontecido os gols, porque também as bolas não chegam nele. Sim, é verdade. E o complicado de tudo isso é que o Palmeiras acumula mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota em casa diante da sua torcida que vem enchendo os jogos na Arena Palmeiras, e mais uma vez derrota para a Ponte Preta, que vem sendo a pedra no sapato dos times paulistas esse ano, hein? A Ponte sempre foi uma pedrinha no sapato. O que o São Caetano foi durante o tempo, a Ponte tem tentado ser, né? Tem perdurado Tem ainda, perdurado. né? Mas outra coisa interessante também de sinalizar é que justamente agora o Palmeiras está vivendo talvez o começo de uma crise se não se cuidar. Sim. E justamente naquela sequência que no primeiro turno foi onde ele ascendeu no campeonato, que ele alcançou as primeiras posições, onde teve aquele sequência de 6 ou 7 jogos depois que perdeu do Grêmio. Sim. Teve uma sequência de 6 ou 7 jogos aí de vitórias e empates. É justamente nessa sequência que ele não está conseguindo repetir agora no segundo turno e isso deve pesar um pouco também para os jogadores. E na quarta-feira, vocês falaram de ilusão, né, da torcida do Palmeiras. Na quarta-feira, às 10 da noite, nós tivemos no Maracanã Fluminense e São Paulo. E a torcida do São Paulo ficou um pouquinho iludida também com o Paulo Henrique Ganso, que meteu bola na trave. Nossa, aquela bola. E seria um golaço do Paulo Henrique Ganso, jogando muito bem. A equipe do São Paulo no início da partida, daqui a pouco o gol do Fred, o São Paulo apaga em campo. Simplesmente um apagão tricolor paulista no gramado do Maracanã. Ninguém entendeu nada do que aconteceu. E aí o Fluminense fez com que o São Paulo se abrisse e vencesse a partida. Arnaldo, o São Paulo vem numa decrescência tanto administrativa, quanto na bola, quanto na cancha ali mesmo. E aí vem também numa deficiência na sua defesa que não é de hoje. O que fazer, Arnaldo, a sua opinião, o que fazer para esse São Paulo voltar a ser o soberano a qual se intitulou, hein? Especificamente o jogo contra o Fluminense, eu confesso que eu não assisti, tá? Sim. Eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, estava cobrindo esse jogo. Mas o São Paulo, até o contrário do que o pessoal fala, eu acredito que esses jogadores que lá estão, pelo que fizeram até agora, eles são uns vencedores. Porque se você for pegar o que a diretoria vem fazendo, é um absurdo, né? Então, assim, a decadência do São Paulo, vamos colocar esse termo forte, mas ela está na parte administrativa, né? O que o Aidar fez com o São Paulo é uma coisa que o São Paulino deveria se impor um pouco mais, porque os jogadores estão perdidos. Você vai para o seu clube treinar e não sabe quem que vai ser o presidente hoje, se você vai ser mantido daqui algumas rodadas, né? Então, assim, se não tivesse o Rogério Ceni lá, eu tenho certeza que o São Paulo só iria perder todos os jogos a partir da queda do Aidar. Sim. Mas como tem o Rogério, que é uma liderança forte, né, ele é um bom articulador, ele é um bom líder, né, e como jogador não precisa nem falar nada, então ele vai dar uma segurada ali, mas eu acho que por conta da questão administrativa o São Paulo vai perder o G4. Eu não me conformaria de ver o São Paulo no G4, aí sim seriam mais vencedores ainda. Sim. Mas eu acredito que não, que o São Paulo não vai chegar no G4 desse jeito. E você que está em casa concorda com o Arnaldo aqui? Você pode participar no 99654-2502, mande a sua mensagem, mande o seu recado, 99654-2502. O São Paulo vai voltar a ser o soberano ou não? Vai continuar nessa draga que está aí, hein? O Carlos Miguel Aidar sendo acusado por diversas falcatruas aí na contratação de jogadores. Hoje eu vi uma reportagem do André Rizek da Sport TV dizendo que o São Paulo corre até risco de rebaixamento, Guilherme. Que absurdo, hein? Seria um choque, um baque, né, logo o São Paulo.
de repente cair. Mas o Marco Aurélio Cunha, ele deu uma entrevista essa semana, que ele falou uma coisa que é até um tanto plausível, porque se você pegar a data de fundação do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, são tudo ali muito próximos, então eles se popularizaram antes do São Paulo. E o São Paulo sempre foi visto como exemplo de administração e tudo mais, segundo o Marco Aurélio, porque não era uma equipe tão popularizada quanto as outras equipes paulistas. Quando começa a popularizar, começa a trazer outros sócios, começa a vir conselheiros e tudo mais, começam a ter mais, como posso dizer, mais opiniões ali mais também. opiniões, O mais pitaco fica isso, maior, né? É uma coisa mais aberta, assim, Sim. conflitos e tudo mais. Exatamente. Então, eu achei uma explicação interessante. Talvez essa queda, essa decepção que a torcida do São Paulo tem tido com a administração, com a atual administração, talvez seja por conta disso. Muita gente querendo palpitar, muita gente querendo fazer aí o que não deveria no clube. Eu estava tão revoltado com a má fase do São Paulo, eu estou tão revoltado com essa má fase do São Paulo aí, com o que fizeram com a diretoria do São Paulo, que eu, ao invés de falar descendência, eu falei a decência do São Paulo, a descendência, tá? A descendente, o declínio do São Paulo. É isso que eu quis dizer, eu estou me corrigindo aqui porque eu errei feio aí. Mas o declínio que o São Paulo vem se encontrando, Arnaldo. Sim, eu até ontem estava ouvindo o Zaidan falar um comentário que é exatamente o que eu penso, que num clube e para tudo na vida você não pode colocar a sua vaidade acima de um bem comum. Sim. Né? E no São Paulo está acontecendo isso, o bem comum que seria o clube está sendo trocado pela vaidade particular de cada um que está ali. Né? E que não são poucos, né? Porque você vê o que armaram para o Aidar ali, aquilo para mim foi uma armação para ele cair. Né? Apesar dele ter feito uma série de coisas erradas, mas onde estão os amigos dele agora? Onde que estão as pessoas que apoiavam a causa dele? Né? E aquela conversa da tal ligação, onde foi parar? Né? Só falaram que tinha aquela gravação, mas ninguém mostrou, pelo jeito não vai mostrar e estão já duvidando da existência dela. É né? que, na verdade, o que acontece é o seguinte, essa questão da gravação aí, na minha opinião, não estou acusando ninguém, mas tem gente aí de rabo preso, viu? Com relação a essa gravação aí, que o atual presidente de São Paulo, o presidente interino de São Paulo, já disse que que sabe da sua existência, mas que não ouviu. Ele não me convenceu com essa declaração. Não é possível que um cara que esteja ali no cotidiano do clube não saiba o que vem acontecendo. É um cara que era totalmente ligado ao Ataíde Gil Guerreiro, é um cara que é totalmente ligado ao Carlos Miguel Aidar, que pode ser até de chapa diferente, né, como foi citado, mas que eu não tenho dúvida que está também a par da situação. Ele pode não querer falar, para não expor ainda mais o que vem acontecendo, e realmente nem deve falar. Tem que ser agora resolvido entre os diretores e conselheiros do São Paulo, mas que tem gente que sabe de muito mais coisa, inclusive tem jogador que sabe de muita coisa aí, viu? Tem jogador que sabe de muita coisa aí. O Rogério Ceni, o que eu tenho de idade, o Rogério Ceni tem de clube. O que eu tenho de idade. Eu duvido muito, estou aqui colocando minha cara a tapa, não estou acusando ninguém, mas eu duvido muito que o Rogério Ceni não saiba dessa gravação. Eu estou expondo a minha opinião, tá? Estou falando aqui a minha opinião. Confirmo mais uma vez, não estou acusando ninguém, mas muita gente sabe do que vem acontecendo nos bastidores do São Paulo, tá? Conclusão é que isso foi para campo e em campo São Paulo não vem respondendo e não vem correspondendo à altura à sua torcida. O que acontece? Derrota mais uma vez para o Fluminense, que vem numa oscilação também monstruosa, que não consegue ganhar jogos seguidos e que vem e vence do São Paulo da forma que venceu, com direito a golaço do Marcos Júnior e tudo mais. O Fluminense, eu até estava vendo a situação deles hoje na tabela, a diferença deles para o Vasco é de apenas 2 jogos de derrotas. Ou seja, o Vasco perdeu 16 e o Fluminense já perdeu 14. Né? Então, assim, o Fluminense só não está na zona de rebaixamento devido às vitórias, porque o Vasco é um time que empatou muito no campeonato e perdeu.
Já o Fluminense venceu só e perdeu, tem poucos empates aí. Sim. É complicado o que acontece, né, Guilherme? Que a torcida de São Paulo não está nem acostumada com esse tipo de situação aí, né? Ah, nem um pouco acostumado, é o que eu falei. São Paulo sempre foi visto como exemplo de administração. Sim. Quem diria que o Juvenal Juvencio, né, faria falta assim pro São Paulo, É verdade. que ele administrava tão bem. Ele sempre teve sempre foi um pouco contestado aquele jeitão dele e tudo mais, mas você vê que pelo menos ali, seja que tinha aliados lá dentro, seja o que for, ele conseguia manter a ordem na casa e de repente ele sai e vem o Aidar e comete todas essas falcatruas aí que você disse. É muito feio, muito chato estar aqui falando do São Paulo de uma forma negativa, da forma que está sendo falada. Está sendo mal vista aí a diretoria de São Paulo aí, até com relação à sua gestão financeira. Aí vamos falar um pouquinho agora também do Santos Futebol Clube. Foi lá para o Sul e perdeu do Grêmio. Nenhum resultado absurdo, 1-0 para o Grêmio, também numa bola parada, uma bola alçada na área do Santos. E o Grêmio conseguiu a vitória aí sobre o Santos, que é hoje para mim o time paulista que vem se apresentando da melhor forma possível aí nos campos pelo Brasil. A equipe que mais me encanta jogando hoje é a equipe do Santos, viu, Arnaldo? Para mim também. O Santos e o Corinthians hoje, para mim, junto com o Atlético Mineiro também. Mas o Santos ainda está jogando melhor do que os outros dois, principalmente. Apesar de serem líder e vice-líder, mas o Santos está vivendo um momento melhor. Sim. O destaque negativo para o torcedor santista nessa partida foi o Gabigol. Né? Ele Foi expulso, acabou né? sendo expulso depois do jogo ter acabado. O que aconteceu ali foi uma discussão entre ele e o zagueiro do Grêmio, quem deu uma entrada um pouco mais forte e ele revidou. Os dois tomaram cartão amarelo, cada um pela sua entrada, mas o Gabigol, após o apito final, foi questionar o juiz e acabou sendo expulso. Automaticamente ele já está fora por 2 jogos, mas o STJD pode ser que encaminhe ele para julgamento e pode pegar até mais do que 2. Né, o que seria uma pena, porque ele tem vivido uma grande fase, né? E aí tem que contar também, né, Guilherme, que além desse desfalque do Gabigol, o Santos, na partida em que o Gabigol foi expulso, jogou sem Lucas Lima, né, porque voltou da seleção e aí praticamente sem condições de jogo. O próprio Ricardo Oliveira, o Lucas Lima jogou poucos minutos, é verdade, mas tem um desgaste de viagem e tudo mais, então talvez até por isso também não tenha jogado tanto aí na equipe do Santos. O Ricardo Oliveira foi poupado, né? E eu acho que coerente essas duas baixas aí, né? Ah, sim. Até para evitar qualquer tipo de um desgaste maior ou então uma lesão. O Ricardo Oliveira ele foi bastante utilizado na seleção brasileira, então é importante sim poupar os jogadores e ainda que tivesse com o Lucas Lima e tivesse com o Ricardo Oliveira, perder para o Grêmio lá no Sul não é nenhum resultado absurdo. O Grêmio tem uma equipe forte, tem um conjunto muito forte, então 1-0 ainda fez uma boa partida do Santos lá no Sul e não tem nada que reclamar a torcida. Agora o Grêmio ele deu um passo mais importante. Se havia alguma dúvida ainda de que o Grêmio não pudesse estar entre os 4 primeiros, acho que agora ele se garantiu bem, já que todos os times que brigavam pelo G4 perderam. Sim. E ainda mais ele se distanciou um pouco mais do quarto colocado, que é o Santos. A distância é muito grande. Agora entre Santos e Grêmio vai para 9 pontos a distância. Com méritos ao Roger, né, que pegou o Grêmio ali, não estava bom na mão do Felipão. Sim. E eu até coloco o Roger como o destaque do campeonato, como treinador. O Tite, por ser já o Tite, por já ter um time montado, pode ser... Vamos colocar assim, se existissem 2 categorias de treinador, eu colocaria o Tite como o melhor treinador e o Roger como revelação do ano. Sim. Eu acredito que a justiça seria essa pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo no Grêmio. Com certeza. O pessoal vem falando aqui, vocês vão falar do líder? Cadê o líder? Cadê o líder? Mas antes do líder, eu vou falar aqui algumas informações aqui para vocês, no 99654-2502, você pode participar conosco aqui. O Audax Sub-15 enfrentou o Palmeiras nas quartas, foi isso, né, Pirolo? Vai enfrentar, o Sub-15 vai enfrentar, o Audax Sub-15 vai enfrentar o Palmeiras no Sub-15 do Paulista ainda, e o Sub-17 encara o Corinthians. Olha aí, ó. Então, esses daí são os lances do jogo de hoje entre o Sub-15 que desclassificou o Desportivo Brasil na casa deles. Isso é Desportivo Brasil e Audax. O jogo foi 3-2 para o Audax.
né? O Desportivo Brasil perdeu e foi eliminado do Sub-15. Olha lá. Aí então, antes da informação das categorias de base do Grêmio Osasco Audax, que venceu aí o Desportivo Brasil na casa deles, que é o Desportivo Brasil que vem fazendo um trabalho incrível na base. Incrível, e revelando muitos jogadores também, Arnaldo. Com certeza. Tem... Que... É um dos clubes que hoje está se preocupando bastante com a base, junto com o Red Bull e o próprio Palmeiras, né? O destaque para a base que eu tenho hoje é que o Palmeiras contratou um vitorioso treinador das categorias de base. Ele conseguiu ser campeão, se eu não me engano, pelo Mojimirim, né? E agora ele foi campeão esse ano da Copa do Brasil pelo Vitória. E o Palmeiras tem tudo para ganhar diversos campeonatos da base o ano que vem. Eles, inclusive, estão investindo, contrataram mais de 17 jogadores, né, para suprir aquela carência que é natural quando você está lidando ali com garotos de base. Você chega num determinado momento e você vê que está faltando peças. E o Palmeiras foi atrás dessas peças e está com um time fortíssimo para o ano que vem. E a proposta do Palmeiras é fazer o que com isso? Promover a base para o titular. Então eles estão fazendo uma integração similar à que o Corinthians fez esse ano, para que muitos atletas possam subir da base para o time principal. E louvável também, né, Guilherme, esse investimento que a cidade de Osasco, o seu Mário Teixeira vem fazendo aí com relação ao Grêmio Osasco Audax e as suas categorias de base, vencendo bons jogos contra boas equipes, né? Uma delas, o Desportivo Brasil, conseguiu vencer lá. E aí o Sub-15 encara o Palmeiras na semana que vem. Assim como o Sub-17 enfrenta o Corinthians. Olha aí as pedreiras que tem as categorias de base do Osasco Audax chegando contra equipes grandes, hein, Guilherme? Sempre que eu venho aqui, eu venho falando do trabalho de base que tem que ser melhor explorado, tem que ser melhor visto, porque realmente te dá uma certa segurança para o clube. Às vezes você perde um jogador aqui, perde um outro jogador mais importante e realmente o clube não tem elenco para suprir. E hoje você vê que as equipes elas vêm se preparando melhor para poder ter uma base mais forte e jogadores mais aptos a substituir, a subir para o profissional. Ah, perfeito. E aí você vê aí os lances, os gols. O Arnaldo tem uma informação aqui também, ele aproveitou o nosso gancho aqui de informações com relação às categorias de base, mas ele vai falar da Portuguesa, né, Arnaldo? A Portuguesa joga a sobrevivência dela hoje, diante do Vila Nova. O Canindé vai estar lotado, mais de 10 mil pessoas compraram o ingresso. A Portuguesa fez uma parceria com a Federação Paulista para trocar ingressos por garrafa PET. Então você levava 2 garrafas PET e conseguia adquirir o ingresso. É o que a cidade de Osasco fez aqui muitas vezes com o próprio Oeste, o Audax também. Legal. E a Portuguesa perdeu o primeiro jogo, né, de 1-0, hoje precisa vencer para 1-0, por 1-0 confesso que eu não sei o regulamento, se 1-0 vai para pênaltis ou prorrogação, e 2 gols de diferença, a Portuguesa já está de volta para a Série B. O jogo é às 7 da noite, né? Às 7 horas da noite, no Canindé. Perfeito, aí a informação do Arnaldo aí falando da Luz. Ah tá, e aqui ó, começou Avaí e Palmeiras, tá lá na ressacada, já começou a partida, já tá rolando lá a partida, por enquanto sem gols lá, né, Felipe Pirolo? Sem gols de Palmeiras e Avaí, por enquanto Avaí e Palmeiras. Aí vamos falar do líder, a galera pede, vamos falar do líder então. O Corinthians enfrentou o Goiás agora na quinta-feira na sua casa, com 42 mil pessoas dentro do estádio. Venceu por 3 gols, a equipe do Goiás foi 3-0 a partida. E vou falar um negócio pra você, o que joga de bola esse Renato Augusto, hein? É brincadeira, hein, ô Guilherme? Sacanagem, hein? Renato Augusto vem fazendo um dos melhores meios desse campeonato, os melhores jogadores desse campeonato, vem fazendo realmente a diferença. Mas o que eu queria falar, o pessoal, é natural você secar o líder, né? Não é só pro seu Corinthians, acho que isso deve ter uma pequena parcela de ajuda, mas é natural você secar o líder. E para os secadores de plantão, é importante dizer que se tem um jogo para secar, além do jogo contra o Atlético, eu acho que seria esse contra o Atlético Paranaense. Porque o Corinthians, o histórico de confronto entre essas duas equipes mostra muito equilíbrio e o Corinthians sempre tem dificuldades quando joga lá. Então, se eu não me engano, se minha memória me ajudar agora, fora o amistoso que teve da reinauguração do que o Corinthians foi convidado bem o Corinthians para fazer a inauguração da Arena da Baixada.
Genial. O jogo foi 2x1 Foi 2x1. pro Corinthians. Sim, mas em jogos oficiais o Corinthians não vence lá desde 2006, Sim. se eu não me engano. O Corinthians conseguiu eliminar o Atlético Paranaense nas oitavas de final, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2009. Perdeu o jogo lá por 3x2, estava perdendo por 3x0, perdeu por 3x2, veio pra cá e venceu por 2x0, 2 gols do Ronaldo. Né? E aí foi a última vez que o Corinthians realmente enfrentou o Atlético lá valendo. Essa foi a última vez que o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense valendo lá. Depois, só agora vai ter o jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, valendo também. Sim. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O que fazer para parar esse Corinthians, Arnaldo? O Atlético Paranaense uma hora vai ter que ganhar, né? Eles já estão a 7 jogos sem vitória e realmente, como o Guilherme falou, vai ser uma partida dificílima para o Corinthians, mas o Corinthians, reparando bem no estilo de jogo, eles têm aquilo que eu costumo chamar que é um time que joga com 11. Né? O Corinthians hoje é o único time no Brasil que joga com os 11 jogadores passando bola de pé em pé. Você repara, até mesmo quando eles estão apertados, né, que como o Goiás tentou nesse meio de semana, em alguns momentos pressionar o Corinthians na sua defesa, o Gil sabe trocar passes, o rapaz novo que está jogando agora, o Arana, sabe trocar passes, Dracena então nem se fala, já Sim. é super rodado. Um consagrado aí. O Edilson destoa um pouco e até o Cássio em alguns momentos é acionado e ele sai jogando com os pés. Sim. Aí você pega o meio-campo e o ataque, que também tem a sua eficiência, Jadson e Renato Augusto, nem se fala, estão jogando realmente muita bola. E, então, assim, é difícil, né? É aquilo que eu falei, em algum momento o Atlético Paranaense vai ter que ganhar, amanhã vai ser um jogo complicadíssimo. Para mim, se o Corinthians ganhar amanhã, vai dar um passo importantíssimo para o título. Curiosamente, a última vitória do Atlético Paranaense foi em cima do Atlético Mineiro. Sim. Né? Então eles estão com a oportunidade aí de equilibrar o campeonato novamente. E o Corinthians precisa, no mínimo, um empate contra a equipe do Atlético Paranaense, porque o próximo jogo é confronto direto contra o Atlético Mineiro no Horto. Ou seja, o Corinthians tem 2 partidas dificílimas fora de casa. Né? Exato. Então, uma contra o Atlético Paranaense, primeiro na Arena da Baixada e depois contra o Atlético Mineiro. E aí sim, eu acho que esse jogo, Atlético Mineiro e Corinthians, vai ser o divisor de águas para o desfecho desse Campeonato Brasileiro. O que vai ser esse Campeonato Brasileiro? Porque agora a diferença são 5 pontos. Se o Corinthians perde do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro vence o seu jogo, a diferença cai para 2. E aí, vai para o jogo no Horto, uma vitória do Atlético deixa o Atlético com um ponto positivo ainda à frente do Corinthians. Ou seja, muda completamente toda a história de um campeonato. Tudo aquilo que falaram que o Corinthians podia entregar a taça e aquilo tudo mais, vai por água abaixo, o Corinthians vai ter que correr atrás do resultado. Então, para a torcida do Corinthians, vai ficar muito apreensiva no jogo de domingo agora, que vai ser às 4 da tarde. Depois nós vamos colocar a tabela de jogos aí para vocês, os resultados dos jogos e também, posteriormente, aí os jogos que ainda estão por vir. Porque tem jogos às 4 e tem jogos às 5 por conta de direitos televisivos aí, tá? Então por isso que os jogos ainda não vão ser todos às 5 horas da tarde. Mais algumas informações aqui com relação à Série C. O Brasil de Pelotas empatou agora com o Fortaleza e subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi no Sul, o Brasil de Pelotas venceu por 1-0, empatou lá em Fortaleza, lá, né, contra o Fortaleza, e subiu para a Série B. Então vemos aí Brasil de Pelotas, um time do Sul, figurando na Série B do Campeonato Brasileiro, né, um time realmente que disputa lá o gauchão contra o Grêmio, o Inter, e há muito tempo não vemos outra equipe do Sul disputando a Série A, a elite do Campeonato Brasileiro também. Então, a informação aí do Felipe Pirolo passando para nós aqui que o Brasil de Pelotas subiu para a Série B. O Corinthians, então, vem aí rumo ao hexacampeonato, né? Rumo ao título do campeonato com essa vitória contra o Goiás por 3-0. Muita gente questiona o Wagner Love, muita gente fala que o Wagner Love perde muitos gols, perdeu realmente gols aí nesse meio de semana, é verdade, mas a entrega que o cara tem em campo também é um absurdo, né, Guilherme? O Tite, ele defendeu ele na entrevista coletiva, falou que para ele o artilheiro da equipe no Brasileiro é o Wagner Love, porque independente se estiver fazendo gol ou não,
desde que ele esteja ali sempre atrapalhando, sempre mostrando vontade, chutando para o goleiro rebater. Para o Tite é isso que importa. Realmente, vontade você não pode reclamar que falta do Wagner Love. Ele destoou um pouquinho dessa movimentação, dessa troca de passos que o Arnaldo levantou aqui, mas vontade dele não tem faltado. Ele é um jogador, o Luiz, ele sempre corneta o Wagner Love, fala que ele é o atacante que faz 2, 3 gols assim seguidos em algumas partidas e de repente fica 10 partidas sem fazer gol. É o que tem se mostrado, mas vontade não falta. Nós vamos colocar aqui no pique, então, como ficaram aí os resultados aí. Os resultados vocês já sabem, mas vamos ver como é que ficou. Desculpa, Felipe Pirolo. Coloca pra gente a próxima rodada, para nós confirmarmos os horários dos jogos pra galera que tá em casa aí. Aí, os próximos jogos, então. O Avaí já tá jogando contra o Palmeiras, tá empatando em 0x0 na ressacada. Hoje ainda tem Joinville, Figueirense e Clássico Catarinense, às 9 horas da noite. Jogaço de bola, hein? Ponte Preta e Curitiba jogam amanhã às 11 da manhã, assim como o Cruzeiro enfrenta o Fluminense lá no Mineirão também às 11. Aí, jogo das 4 da tarde, São Paulo e Vasco da Gama. Ainda às 4, Flamengo e Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Ainda às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Descendo agora. Aí os próximos jogos, ó. No mesmo dia, hein? Santos e Goiás na Vila Belmiro às 5 da tarde. O Grêmio enfrenta a Chapecoense também às 5 na Arena do Grêmio. E o Sport às 6h30 enfrenta o Atlético. O Atlético tem um jogo dificílimo contra o Sport que entrou na briga por G4 de novo. Tá? Então esses aí são os jogos da rodada. Vamos ver agora como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Felipe Pirolo, coloque para nós então a classificação do Brasileiro da Série A com os resultados de meio de semana. E aí já a tabela atualizada, só o Palmeiras está jogando agora. Às 21 horas teremos o Clássico Catarinense entre Figueirense e Joinville e Figueirense. Corinthians em primeiro com 64 pontos, 5 pontos à frente do Atlético que vem na segunda colocação. Aí vem Grêmio com 55, a distância aí do Grêmio para o Corinthians já é grande, eu acho que o título fica entre os dois primeiros mesmo. Aí tem Santos com 46 pontos na quarta colocação, seguido do São Paulo, com os mesmos 46 pontos na quinta colocação. O Palmeiras tropeçou, está com 45 na sexta, o sétimo é o Flamengo, o oitavo é o Inter e a Ponte Preta é o nono, todos com 44 pontos. Décimo é o Sport, aí brigando por G4, hein? Pode vencer o Atlético e chegar a 46, na décima colocação. 11º é o Fluminense com 40, 12º o Atlético Paranaense com 39, Cruzeiro com 38 na 13ª colocação, 14º é a Chapecoense com 35, 15º é o Figueirense com 34, 16º é o Avaí com 33, que tem os mesmos números de pontos, o mesmo número de pontos do Coritiba, que é o 17º, olha lá, iguaizinhos aí, com 33 pontos. Aí vem, além do Coritiba, na zona de rebaixamento tem ainda Goiás com 31, Vasco da Gama com 28, que deixou escapar a vitória aí contra a Chapecoense com uma ajudinha da arbitragem. E também o Joinville perdendo aí, hoje vai jogar contra o Figueirense, mas descendo divisão, desculpa, 20ª colocação com 27 pontos. Série A pra mim eu acho que tá quase definida, acho que os rebaixados vai mudar só o 17º ali, que pode oscilar bastante. Restante pra mim é aquilo ali mesmo. No pique, rebaixados pra você, Arnaldo, é isso? Eu acredito que não vai mudar muito, eu só queria acrescentar uma piada que os cariocas estão fazendo lá, que o Vasco só precisa garantir a 17ª posição. Se eles ficarem em 17º, quem vai cair vai ser o São Paulo. O Eurico vai mexer a mesa lá e vai conseguir rebaixar o São Paulo. O Eurico ele já está desesperado, já você viu a coletiva que ele deu lá. Falando até da comissão de arbitragem do Santa Catarina, Ele falando acusou, ele acusou todo mundo. A Federação de Arbitragem de Santa Catarina. Absurdo, ele tá desesperado, já Tá ele tá vendo tirando, que né? Ele não quer se mudar pra Sibéria, porque ele falou que se o Vasco cair, ele mudava pra Sibéria, né? Acho que ele tá vendo que tá se apertando. Queria só dar uma notícia pro torcedor palmeirense, 1x0 Palmeiras, gol de Gabriel Jesus, Felipe Pirolo fez assim, 1x0 Palmeiras, gol do Gabriel Jesus. É isso aí, Gabriel Jesus fez 1x0 então, Palmeiras lá na ressacada contra o Avaí. Os 4 primeiros pra vocês, é isso mesmo? Corinthians vence o Campeonato Brasileiro, você crava, consegue cravar, Guilherme, isso aí? Cravar é difícil, tá muito bem encaminhado, vem mostrando a regularidade que o time tem. Se manter essa regularidade, obviamente é campeão, mas tem jogos muito difíceis amanhã contra o Atlético e na rodada seguinte contra o Atlético Mineiro. Só o Atlético pode tirar o título do Corinthians, Arnaldo, ou o Grêmio pode também ainda? Não, eu acredito que o Grêmio está numa posição confortável, apesar de eu ter visto que os gaúchos estão muito na expectativa pelo título ainda, mas eu acredito que o Grêmio vai ficar na 3ª posição. Não consegue ser ultrapassado e nem ultrapassar ninguém. E o que eu via com relação ao Campeonato Brasileiro é assim, o Corinthians, ele vinha numa série de vitórias e estava
chegou a alguns jogos, enfim, sem derrotas. 17 né? jogos 17, sem né? derrota, isso. E o que eu queria saber era como seria o comportamento do time após uma derrota que certamente viria. Sim, como foi contra o Inter. E Né? veio contra o Inter e o time conseguiu dar a volta por cima já no próximo jogo. Então, essa maturidade eu considero importante, porque assim, o torcedor corintiano pode imaginar que até vai existir alguma derrota aí nesse caminho, mas que isso não vai abalar a estrutura que está muito bem montada. Sim. E aí eu queria dar umas informações aqui para o público lá em casa antes de encerrar o nosso programa aqui. O Barcelona ganhou do Rayo Vallecano por 5-2, o Neymar fez 4 gols e deu uma assistência, jogou mal, tá? Foi mal no jogo hoje o Neymar, fez 4 gols, deu uma assistência, o Barcelona venceu por 5-2, 2 gols do Neymar, foi de pênalti mostrando muita personalidade, já havia batido o pênalti contra o Sevilha, hoje chamou a resposta de novo, bateu 2 pênaltis, fez 4 gols na partida, deu uma assistência, o Barça venceu. O CR7, né, o Cristiano Ronaldo se sagrou o maior artilheiro da história do Real Madrid, passou o Raul que tinha 501 gols, o Cristiano Ronaldo empatou com ele e ultrapassou também o Raul. E aí tem uma frase muito engraçada, uma frase polêmica do Cristiano Ronaldo, ele foi receber a chuteira de ouro, a bota de ouro lá de uma revista europeia, e aí ele disse a seguinte frase: eu prefiro receber chuteiras de ouro, porque chuteiras de ouro se ganha com gols, do que bolas de ouro, que se vence com votos. Aí, Messi, fica o recado pra você, beleza? Falou que você só vence melhor do mundo que é votado isso aí, beleza? É brincadeira, né? O Messi, os números do cara dizem que não tem o que falar, né? Os números, os fatos aí, os números já mostram que o Messi é melhor, o Messi tá acima, não tem jeito. Excepcional. Na rodada passou muito rápido, já são quase 7 horas da noite, o sabadão está só começando, a noite é uma criança. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente pelo convite aí. Quando precisar é só chamar que estaremos aqui. Com certeza, Guilherme Guidetti lá do Sportanos, é isso? Sportanos, página no Facebook lá, que é o canal Sportanos, muito bacana. Obrigado pela sua participação, Guilherme. Eu que agradeço o convite, precisando, estamos aqui, é um prazer sempre participar do Na Rodada aqui com vocês. Muito obrigado, você fica agora com a nossa programação aqui da TV Esporte Mais, você não pode perder. Amanhã tem Boleiragem, Futebol e Amigos ao meio-dia, comigo, apresentação também de Felipe Fiore. Um abraço, valeu, tchau, tchau. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online pra trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. Que foi? Não acredita, não? Tá achando que me chamaram pra esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime. É isso aí, Cheeseburger! Olha eu de novo aqui, sensacional, agora com novidades na casa. Novidade, é o rocambole, que é especial, um tempero que só nós temos aqui, hein? Recheado com presunto e queijo enrolado no bacon, com molho barbecue e batata rústica. Nossa, o homem tá atrevido, o homem tá sensacional e agora virou árabe. O que você tá também aprontando agora, tchê? Nós temos o beirute, né? Um beirute de filé mignon, filé de frango, calabresa e peito de peru. Ô louco, cara, tá arrebentando agora, novidade melhor é agora. Gente, gosta de um drink? O que acontece, tchê? Ah, você vem aqui de segunda a quarta-feira, tá? Tem as nossas promoções, você vai tomar em dobro. Toma em dobro, 1, 2 e eu pagar 1. Ah, demais, esse é o Cheeseburger, o melhor lanche da região. Aquela batata sensacional rústica, uma cebola. Aqui é Cheeseburger, é muito bom, tchê. Ó, tô com água na boca. Eu já tô com água na boca também, você aí de casa. Quer saber? Vem pra cá, larga tudo. Vem aqui, Cheeseburger, o melhor lanche, o melhor rocambole, o melhor tudo da região e o cara mais simpático, olha só. Pode vir, tô te esperando, tchê. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos. Você tem uma loja de carro? Você tem uma loja de roupa? Você tem uma sorveteria? Ou você tem uma loja de sapatos?
Agora sim você pode ter o comercial de TV Top Shop, o melhor programa de ofertas da região oeste. Top Shop!